Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor Pedro Silva Barros para dar essa entrevista para o Observatório de Jornalismo. O Pedro Silva Barros, ele atua na área de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA. Ele foi titular da missão do IPEA em Caracas de 2010 a 2014 e ele também foi diretor de Assuntos Econômicos da Unasul até julho de 2018. Então, muito obrigada, professor. E a pergunta, em geral, seria: qual que é a sua opinião, tendo trabalhado na Unasul, representando o governo brasileiro também, sobre a crescente crise, né, do regionalismo sul-americano no aspecto da Unasul e a saída, né, o que representa possíveis impactos da saída do Brasil de um organismo que ele mesmo foi protagonista na criação? Então seria uma pergunta mais aberta nesse sentido. A Unasul é uma espécie de síntese de um longo esforço de aproximação com os países vizinhos e de também uma conceituação, né, do termo e do conceito, da ideia de América do Sul, né? Então, havia várias iniciativas anteriores, esforços anteriores de outros governos, né, de acercamento com os países vizinhos. Lá no governo do Itamar Franco, quando o principal tema da agenda de integração hemisférica era a ALCA, e se considerava inevitável que em alguns anos haveria a ALCA, o governo brasileiro propôs uma ALCSA, né, uma área de livre comércio da América do Sul. Com qual ideia? Já que a América do Sul é um espaço privilegiado para as exportações brasileiras, né, são países que compram produtos manufaturados com alto valor agregado do Brasil, e o Brasil teria a concorrência dos produtos americanos, uma concorrência mais forte dos produtos dos Estados Unidos. Então, a preocupação do Brasil deveria ser estender as negociações da ALCA e se aproximar dos países vizinhos, principalmente por meio de uma melhora da infraestrutura para a integração regional. Depois, o presidente Fernando Henrique, quando ele reúne em Brasília pela primeira vez os 12 mandatários dos países da América do Sul, sem presença de outras regiões, né, de potências extra-regionais, há uma agenda bastante ampla de integração. Um dos aspectos era a infraestrutura, e aí foi proposto a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, IRSA, e vários outros pontos foram tratados, né? Naquele documento, temas de fronteira, de integração também cultural, enfim, é uma agenda bastante extensa. E isso tem continuidade, né? As cúpulas de presidentes seguem se reunindo. Em 2004, no Peru, proposta a Comunidade Sul-Americana de Nações, que posteriormente foi institucionalizada como Unasul, em Brasília, em 23 de maio de 2008. E a Unasul tem uma agenda que não é, como muitos críticos apresentam, uma agenda ideológica, pelo contrário. É uma agenda bastante ampla, que passa por cultura, saúde, educação, desenvolvimento social, segurança cidadã e justiça, combate ao crime transnacional organizado, temas eleitorais, defesa, infraestrutura, economia e finanças, energia, ciência, tecnologia e inovação. É uma agenda, cooperação, é uma agenda bastante extensa e uma forma de deliberação que evita que a maioria se imponha, que é a necessidade de ter consenso para deliberar. E desde o início, a grande novidade, né,
em relação à comunidade andina, em relação ao Mercosul ou a outros blocos, incluso posteriores, como a Aliança do Pacífico, agora o Fórum Pró-Sul, é que a Unasul envolvia todos os países. Isso tem um ganho para a integração bastante importante pelo seguinte: não há como discutir temas de desenvolvimento das regiões de fronteira, ou alguma epidemia, um tema de saúde, ou o combate ao tráfico de armas, por exemplo, só com os aliados, só com os parceiros ideológicos. Então, se o Paraguai tem um governo de direita e o Brasil um governo à esquerda, eles devem conversar sobre essas temáticas elencadas. O mesmo acontece se o governo da Bolívia for de esquerda, o Brasil tiver um governo de direita, ele tem, para uma execução de política pública adequada para a saúde ou para a segurança, que conversar com todos os vizinhos. E a Unasul era um espaço inédito que combinava todos esses países, né? Então, nos últimos meses, vários dos países anunciaram a ideia de denunciar o Tratado Constitutivo da Unasul, ou seja, a saída da Unasul. Esse é um processo longo, de pelo menos 6 meses, os países têm que pagar as cotas atrasadas, enfim. Esse tema deve ser debatido também, não uma decisão como se apresentou uma decisão monocrática do presidente, né? Assim como quando o presidente da época, o Lula, assinou o Tratado Constitutivo da Unasul, depois ele teve todo o trâmite de aprovação, de ratificação no parlamento, né? Então passou nas comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da Câmara, do Senado, enfim. E a denúncia também deve ser debatida pelo Legislativo. Pode ser que o governo paute isso rapidamente, pode ser que não, mas eu entendo que a sociedade brasileira deva discutir com mais profundidade os impactos da saída, né? O que pode prejudicar ou beneficiar o Brasil com a saída do país da Unasul, e também como se poderia eventualmente melhorar a forma de governança ou reformar o Tratado Constitutivo, enfim, as outras alternativas que hoje são mais difíceis, claro, mas que existiam para melhorar os impactos de integração. A ideia, né, o diagnóstico que aparentemente foi feito para apresentar a saída da Unasul é que a Unasul servia a interesses dos governos, interesses ideológicos dos governos que eram a maioria na região há 10 anos, mas uma análise mais criteriosa, né, da normativa e do próprio andamento dos fóruns, as propostas que o Brasil e as áreas que o Brasil se esforçou mais, né, defesa, infraestrutura, saúde, são áreas que as propostas, né, os planos de ação, as atividades desenvolvidas tinham relação direta com o projeto, as necessidades e os interesses de Estado do Brasil, não coisas menores, partidárias, enfim. Mas a sociedade, de fato, tem que discutir com mais profundidade esse tema. Possivelmente, outras questões sejam mais urgentes ou tenham mais interesse da sociedade, mas desprezar a política externa, desprezar questões como segurança, desenvolvimento das regiões de fronteira, enfim, podem trazer custos para o país no futuro, né? Não é bom ter, por exemplo, instabilidade num país vizinho, né? Hoje, claramente, há país vizinho do Brasil que sofre de instabilidade alta. E essa instabilidade, querendo ou não, passa a fronteira, e não ter
instrumentos para negociação, para concertação política, para fomentar o diálogo, enfim, prejudica o país no presente e no futuro também. Bom, então muito obrigada por dar um pouco do seu tempo para a gente do Observatório. A gente Uma agradece. satisfação.